Mesmo em cafés da qualidade especial, há a presença do amargor, pois o amargor é um dos gostos básicos do café. Não é ruim, mas ele está ali, e ele é parecido com um chocolate 70%. Mas, mesmo sendo agradável, eu sei que ele incomoda algumas pessoas, principalmente aquelas que estão começando a beber café sem açúcar. Para te ajudar a preparar cafés com baixíssimo amargor e que vão ser extremamente agradáveis para se beber sem açúcar, eu vou te apresentar os melhores métodos para isso. Então já curte esse vídeo e se inscreve aqui no canal. Bom, no início desse vídeo eu quero explicar assim brevemente de onde vem o amargor do café. Porque em café de baixa qualidade tem amargor, em café de alta qualidade também tem amargor, só que assim, de onde ele vem? O primeiro ponto é que a maior parte do amargor vem de ácidos clorogênicos, que são compostos que são gerados durante a torra. Então todo café torrado vai desenvolver esses ácidos e eles vão trazer esse amargor para o café. A diferença é que o amargor de um café assim, de baixa qualidade, que foi torrado até queimar, ele vai ter esses ácidos clorogênicos em excesso e ele não vai ter a presença de doçura para conseguir equilibrar esses sabores entre acidez, doçura e esse amargor. Então em um café de baixa qualidade fica desequilibrado, falta doçura, falta acidez e vai sobrar amargor. Quando a gente tem um café de alta qualidade, com uma torra bem feita, ainda que seja uma torra escura, a gente vai ter um nível de doçura ali para equilibrar com esse nível de amargor e também um nível de acidez que vai trazer uma bebida mais complexa, que vai trazer uma bebida com mais camadas de sabor e que vai ser mais agradável ao paladar. E esses ácidos clorogênicos, eles são gerados durante a torra. E quanto mais se torra o café, mais desses compostos são gerados. Então é por isso que sempre que a gente tem uma torra mais escura, ela é mais amarga. Então cafés com torras mais escuras são mais amargos porque durante a torra foram gerados mais desses ácidos clorogênicos. Então esse é o motivo de cafés mais torrados serem mais amargos e cafés com torras mais claras serem menos amargos. Bom, agora que você entendeu de onde surgem os ácidos clorogênicos e como que eles fazem para chegar lá na nossa xícara, é bom a gente falar dos dois tipos de extração que tem. A gente tem a percolação e a gente tem a imersão. Percolação são aqueles métodos onde eu coloco o café em cima e ela passa pelo café moído e cai para a nossa xícara. Então a percolação ela é a passagem de água por um meio poroso. No caso, se a gente for pegar o V60, a gente for pegar o V60 comum, a gente coloca o café moído aqui e coloca a água. A água vai passar, vai percolar por esse café moído e vai cair na nossa xícara. Isso é percolação. E a gente tem o outro que é a imersão. A gente vai colocar o café moído aqui dentro e a gente vai imergir esse café nessa água. Então esse contato do café imerso na água é um método, é um tipo de extração por imersão. Qual que são a diferença entre eles? Aqui no método de percolação a gente sempre faz a adição de uma água que não está saturada dos compostos do café. Então eu pego a chaleira, jogo aqui dentro, faço a pré-infusão. Aí a água vai entrar no interior das partículas, vai hidratar, vai saturar essa partícula e aí esses compostos eles vão começar a ser extraídos do interior da partícula e vão começar a sair dela e aí vai vir uma água e vai tirar esses compostos e vai levar para a minha xícara. Começou esse processo, o que eu faço? Eu faço mais um despejo, eu vou lá e coloco mais água. Uma água que está numa temperatura ainda quente e que eu vou estar colocando uma água nova. Então aquele interior da partícula que já estava saturada com o meio ali, eu pego e eu vou coloco mais água e aí essa água vai puxar esses compostos de novo, então com mais intensidade, porque é uma água que não estava em contato com o café. Então eu vou e acrescentei essa nova água e ela tem um potencial maior de extração. Ela começa a baixar um pouquinho, eu vou lá e faço o quê? Coloco mais água. Uma água que ainda está quente e aí que ainda tem um potencial maior de extração porque ela não está saturada. Então métodos que utilizam o sistema aqui de percolação, essas adições de água que não estão saturadas, elas têm um potencial muito grande de extrair compostos do café. Nesse processo aqui são dois movimentos simultâneos. A gente tem um termo em inglês que para designar o primeiro deles, que é o washing, que é uma espécie de lavagem dos grãos. Então a gente tem ali a partícula, que no interior dela está cheio de compostos e na superfície também. Essa primeira água vem e puxa esses compostos que estão na superfície e leva lá para a xícara.
Como eu adicionei água e tudo aqui em volta é um meio que está com água, só que com menos concentração, essa água vai puxar esses compostos para fora, e aí conforme esses compostos vão saindo para o interior da partícula, a água continua descendo, ela vai como se fosse lavando essas partículas. Então são dois processos onde a água puxa do interior da partícula e quando ela está na superfície, ela vai levando para a xícara. Então vai acontecendo esses dois processos simultaneamente ali durante a extração. O que acontece na imersão? A imersão, a gente vai colocar o café moído aqui e a gente vai acrescentar água. A gente acrescenta água toda de uma vez. Essa água, conforme ela vai saturando de compostos, ela vai perdendo a capacidade. Porque o que regula isso? Se aqui a gente tem uma partícula de café e em volta a gente acabou de colocar água e ela está sem nenhum composto, a capacidade dessa água de puxar esses compostos é muito grande. Conforme a água ela vai saturando desse composto que está no interior da partícula, ela vai diminuindo a capacidade, porque a partícula que ela vai fazendo, ela vai regulando a quantidade de compostos que tem aqui dentro até equilibrar com a quantidade de compostos que tem aqui fora. Então é isso que acontece. Na imersão, como a gente coloca água e esse processo ele vai acontecendo o tempo todo, porque a gente já acrescentou a água toda de uma vez, e a gente já pegou e já está havendo essa troca, só que não tem uma adição de água que ainda não está saturada, essa água que está aqui no interior do método, ela vai perdendo a capacidade de extrair os compostos do interior dessa partícula. Então é como se a extração fosse desacelerando. Além disso, também tem a temperatura de água, que eu coloquei água na prensa aqui dentro da prensa, ou qualquer outro método de infusão. A temperatura vai abaixando e o potencial daquela água de extrair compostos vai diminuindo também, porque quanto mais temperatura, mais possibilidade, mais potencial de extrair compostos. Quanto menos temperatura, menos potencial. Então, bom, a gente já tem essas diferenças aqui. E o que acontece? Lembra que eu falei que quanto mais a gente extrai compostos, maior é a chance de extrair amargor? Isso resulta em que métodos que utilizam infusão, utilizam percolação, então V60, calita, melita, o que for, qualquer um desses, eles acabam entregando cafés com maior amargor. Então, caso, assim, que é o tema desse vídeo, caso você queira um método para extrair menos amargor, o ideal é que você escolha métodos que tenham um sistema de infusão. Esse aqui é o Raro Switch, ele pode utilizar o método de percolação puro, que seria exatamente igual ao V60, mas a gente tem uma válvula aqui que a gente pode travar a água e ele vai trabalhar como uma prensa francesa e como uma Aeropress. Bom, então falando sobre as opções de métodos que nós temos, eu trouxe 3 aqui, que são bastante comuns, são bem fáceis de encontrar aqui no Brasil. Diz fáceis, mas não baratos, né? Porque alguns não são, mas são opções que você consegue encontrar aqui facilmente. A gente vai fazer a comparação para ver a questão do amargor, mas também tem um perfil sensorial que é diferente entre eles, né? Então daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas a gente tem aqui, por exemplo, prensa francesa, tem várias e várias opções, você consegue encontrar tranquilamente uma opção aí de R$100, até menos que isso. Prensa francesa, o ponto fraco dela é que ela é muito delicada. Esse vidro aqui, embora o silicato é muito fino, e qualquer batidinha ele quebra. Mas com R$100, menos que isso, você consegue comprar uma. A gente tem a Aeropress, que é um pouco mais cara, mas ela é indestrutível, né, toda em plástico. Costuma variar um preço aí por volta de R$370 a R$400 a Aeropress. O bom dela é que o filtro é muito barato. Então, você vem com esses filtros aqui em papel, uma caixinha com 350 filtros costuma ter um valor aí de acho que uns R$60, R$70. E a gente tem o Raro Switch, essa aqui é a versão de vidro. Tem também de porcelana, se eu não me engano. E um desse aqui eu vi preços, o mais barato que eu encontrei foi R$400. Mas eu sei que eu já vi em alguns sites por volta ali de R$500, R$600. Então os preços costumam variar. Você tem várias opções, você consegue encontrar, e o que a gente vai fazer aqui é comparar a melhor receita de cada um deles para ver a questão do amargor, e eu vou comentar também sobre o perfil sensorial, o tipo de café que cada um deles entrega. Bom, a pergunta que todo mundo se faz, né? Qual que é o melhor desses métodos? Sim, não existe uma regra, o ideal mesmo é que você consiga provar o café de cada um deles. O ideal seria mesmo provar o café de cada um deles, um do lado do outro, porque você consegue comparar melhor o perfil de cada bebida. Mas aí depende, né? Depende do que você busca no café. O que eu vou fazer aqui é preparar os cafés e provar lado a lado para tentar te ajudar. Vou descrever as características e aí você vê quais são as características que mais te agradam. Mas se você tiver a oportunidade de provar esses cafés, assim, o café de cada um ajuda bastante. Bom, para a gente conseguir comparar esses cafés, eu vou preparar cada um deles agora.
O café que eu vou utilizar é o nosso café clássico. Por que eu vou utilizar esse café? Primeiro assim, porque é um dos que eu mais gosto, é o que eu mais bebo, mas também porque ele tem um nível intermediário de amargor. Não é um café que vai ter o maior nível de amargor, mas também não é o café com o menor nível de amargor. É um nível intermediário que vai dar um bom padrão de comparação. Mas se você quiser, a gente também tem outras opções ali no site, né? Por exemplo, a gente tem o clássico, esse aqui é o de 1 kg, mas a gente tem na opção de 250 gramas. Tem um café Porto, que é um nível acima, então, né, nesse nível de amargor. É um café que vai trazer notas ali de trufa, de um chocolate meio amargo. O clássico aqui é mais um perfil de caramelo. E a gente tem cafés com nível de acidez baixíssimo, que é o caso do Descoberta e do Navegante. Mas são cafés também com nível maior de acidez. O Descoberto é um café mais cítrico, com notas de frutas amarelas e mel. O Navegante ele lembra bastante rapadura, acidez mais alta também. E os dois têm um nível bem baixo de amargor. Se você está procurando cafés com níveis baixíssimos de amargor, são esses dois. Mas eu vou utilizar o clássico porque como ele oferece um pouquinho a mais de amargor, mas que ainda assim tá com bom equilíbrio entre acidez, doçura e corpo, eu acho que ele vai oferecer um bom parâmetro ali pra gente conseguir comparar o amargor nesses métodos. Caso você queira conhecer algum desses cafés, é só dar uma olhada lá no nosso site. A gente sempre preza por fazer envio com torras bem frescas, então é só você dar uma olhada lá. O link fica aqui na descrição. Bom, e sobre a receita de cada método, eu vou deixar aqui na descrição um link completo de cada um desses vídeos, porque eu já fiz um link explicando detalhadamente as características de cada método e explicando o porquê eu faço cada uma dessas receitas e porque eu acho que é a melhor receita para cada método, assim, do que eu já fiz até hoje. Então, caso você queira acompanhar detalhadamente a receita de cada um, é só dar uma olhada aqui na descrição que eu vou deixar o link de cada um desses 3 métodos. Bom, então todos os métodos aqui já estão em infusão. E eu não sei se você lembra que eu já falei sobre a regra dos 3 minutos para preparo de café em percolação. Porque assim, se a gente passa muito mais que 3 minutos, a chance do café ficar muito amargo é grande. Só que para imersão ela não vale. Então esses cafés aqui eles já estão aqui nessa infusão e já faz 4 minutos. O que eu vou fazer? Eu vou mexer, quebrar a crosta que se forma aqui nessa parte superior. Vou quebrar a crosta de todos agora, vou mexer. E a gente vai esperar mais 4 minutos. Então ao todo vão ser 8 minutos de tempo de contato aqui dessas receitas. Vamos ver como é que vai ficar o amargor, né? Bom, mas depois de quebrar a crosta, é só esperar mais um pouquinho, principalmente aqui na prensa, para esse café, o café moído aqui da parte superior, decantar e depois a gente vai provar os cafés. Agora vamos esperar só mais um pouco. Bom, então tá quase chegando aqui nos 4 minutos, o que eu já vou fazer? Essa receita da Aeropress é uma receita que a gente usa uma diluição. Então eu vou virar ela aqui. É uma receita que a gente vai fazer um bypass depois. Então todas as receitas eu fiz na razão de 1:14 e aí agora eu vou, elas já estão prontas. Essa daqui eu preciso acrescentar um pouco de água, porque ao invés de colocar os 200 gramas de água de uma vez, eu coloquei apenas 150 e a gente vai acrescentar agora 50 gramas. E a receita da Aeropress também eu tive que utilizar a moagem um pouquinho mais fina para fazer o ajuste aqui da receita, que assim, a receita que eu cheguei que eu mais gostei para Aeropress. Então depois de apertar o êmbolo, que acabar de tirar todo o café aqui, a gente vai fazer esse bypass. Deixa eu já soltar a válvula aqui, ó, e já vai filtrando o do Raro Switch. O da prensa francesa a gente não vai apertar o êmbolo para não fazer esse pó subir. Então, depois de fazer a extração, eu vou acrescentar 50 ml de água aqui. Bom, então agora vamos servir os cafés. Como já faz, até agora já deve fazer uns 8, 12 minutos que estão aqui, os cafés já estão numa temperatura boa para a gente poder provar.
A xícara da direita vai ser o do Raro Sweet, a do meio vai ser o da prensa. Até a coloração do da prensa é diferente. E essa da esquerda aqui vai ser o de Aeropress. Vou começar provando aqui então o Raro Sweet. Prensa francesa. Bom, então vamos lá. Já dá pra ver que os cafés são bem diferentes um do outro, mas todos têm um nível bem baixo de amargor, nível baixíssimo de amargor mesmo. O mais suave de todos aqui é o Raro Sweet. Tem aquela característica bem característica mesmo de V60, café com boa clareza de sabores, por conta do próprio formato aqui do porta-filtro. Então, além de ter um filtro de papel aqui para filtrar, a gente ainda tem a própria cama de café. Então o próprio café moído atua como um sistema de filtragem para aqueles compostos sólidos insolúveis, que é o que vão trazer corpo ao café. Quanto mais corpo, mais textura a gente tem, mas quanto mais corpo, menos clareza de sabores. Então aqui é um café que tem mais clareza de sabores, mais suavidade, só que tem menos corpo. É um café que ele é menos pesado, ele tem uma textura mais leve na boca. Amargor bem baixo também, mas é um café mais suave. Esse aqui é o café da prensa. Café de prensa francês é bem característico, né? Quem conhece. Amargor bem baixo, baixíssimo. É um café que tem uma textura mais pesada. É um café que tem... você vê que assim, é um café que o corpo fica mais fácil de perceber. No caso desse corpo, que é um corpo aveludado, fica essa textura na boca. O café traz uma textura, né, uma camada de sabor a mais, traz esse corpo que compõe muito com a experiência de sabor. Só que é um café que acaba trazendo um pouquinho de pó na xícara. Quem se incomoda com isso talvez não goste do da prensa, mas também ambos aqui estão com baixíssimo nível de amargor. Em relação ao amargor, os três estão iguais, na verdade, mas a diferença é que o Raro Sweet está bem mais suave. É um café que fica como se fosse mais líquido, e aqui o de prensa francês é um café que fica com a textura é um café bem mais pesado. Aqui o de Aeropress, olha, eu diria que é o meio termo entre os dois. Porque como a gente faz um pouco de pressão aqui, acaba passando um pouco a mais de sólido insolúvel para a xícara. É um café que você vê que tá mais pesado, tem mais textura que o do Raro Sweet, mas tá, assim, nem chega aos pés do da prensa francesa. Mas em relação ao amargor, todos estão muito bons. Sim, porque essa questão do corpo é uma questão interessante, né? Esse livro aqui, o Everything But Espresso, do Scott Hall, é o livro onde ele explica isso. Nos métodos é como se existisse é como se fosse uma janela. Quanto mais o método vai para o lado de corpo, menos ele fica do lado de clareza de sabores. Quanto mais ele vai para o lado de clareza de sabores, menos corpo ele tem. Então ele até traz alguns gráficos aqui para explicar essa questão. Aqui ele mostra o livro, né? Então a gente tem aqui alguns métodos. Por exemplo, prensa francesa é um dos métodos que está para lá. Ele tá muito distante de clareza de sabores. Ele está mais para o lado lá de corpo. Então depois dele acho que só a cafeteria italiana e o método turco. O V60 já é um método que está para o lado oposto de cá, que vai entregar muito mais clareza de sabores e menos corpo. Então a gente acaba tendo que, quando a gente for escolher o método, escolher o que a gente prefere. Você prefere um café com mais textura, com mais corpo, que vai estar mais pesado, que vai ter mais presença, ou você prefere um café mais suave, que vai trazer mais delicadeza, que vai trazer às vezes mais essa facilidade em perceber as notas sensoriais. Então a xicrinha aqui é pequena, o café já deve ser esfriado bastante. Vamos experimentar agora ele um pouco mais frio. Amargor não surge. Geralmente quando a gente comete algum erro na extração ou algum problema no café, quando ele vai esfriando, o amargor tende a aparecer. Nesse caso aqui não aparece. O fundo da xícara tem bastante pó. Aqui, bastante assim, né, comparado a esses, mas é uma quantidade sim super tranquila de beber.
Bom, então é isso. Acho que assim, todos eles entregaram com perfeição assim, essa questão de menos amargor. Em todos eles o café ficou com baixíssimo amargor. O que diferencia é isso. É que cada um deles vai te entregar um pouco a mais de corpo ou um pouco a mais de clareza de sabores. Bom, então vamos lá para a conclusão e o resumo de tudo que a gente viu aqui. Todos esses três métodos conseguem entregar cafés com baixíssimo amargor com tranquilidade. A diferença é que a prensa francesa é o método mais barato, só que é um método mais frágil também e que te entrega menos versatilidade. Então aqui você não vai conseguir colocar um filtro de papel, você não vai conseguir resolver totalmente a questão do pó na xícara, você consegue diminuir, mas não resolver. E ela te entrega um café com menos clareza de sabores quando a gente compara com o AeroPress e principalmente quando a gente compara com o Raro Sweet. Aqui a AeroPress é um método intermediário, ainda assim é um pouco caro, mas entre esses três, aqui é o intermediário. É um método extremamente versátil. Se você for procurar receitas de AeroPress, você vai ver que existe assim, 1 milhão, tem muitas receitas mesmo. Ele consegue te entregar uma boa versatilidade. É um método que eu acho difícil para pegar o jeito no começo, eu apanhei bastante com ele para conseguir acertar a mão nas receitas. As que eu mais gostei foi utilizando esse bypass, essa diluição após extração. Só que é um método muito bom que vai entregar boa clareza de sabores, não tanto quanto o Raro Sweet, mas vai entregar menos corpo que a prensa, só que é um café equilibrado. Só que a dificuldade é que na hora de você apertar o êmbolo, se você aperta muito forte, pode passar pó para a xícara. Se você aperta muito forte, às vezes aquela pressão pode trazer um pouco de amargor, dependendo do jeito da sua extração. Então é um método um pouco difícil de lidar no começo, principalmente no começo da caminhada dos cafés especiais. O Raro Sweet já é um método que infelizmente é o mais caro, mas eu acho que de todos eles é o mais versátil. E não significa que seja o melhor. Muita gente gosta e tem como preferido o café de prensa francesa. O Raro Sweet eu acho que é uma opção muito versátil, porque você pode utilizar ele como um método de imersão, você pode utilizar apenas como método de percolação, um V60 comum, e você pode variar ele no meio da extração. Você tem várias receitas híbridas para utilizar percolação e imersão junto. Então é um método que traz bastante versatilidade. E por conta do filtro de papel e do próprio formato da cama de café, ele vai trazer mais clareza de sabores, só que o seu café fica mais suave, fica mais com aquele aspecto de chá, aquele café mais suave mesmo, né? Às vezes para acompanhar alguma coisa, para harmonizar com algum alimento, ele acaba desaparecendo um pouco. E aí, nesses casos, prensa francesa ou AeroPress entregaria um café com mais potência para harmonizar melhor com outros sabores. Mas todos eles aqui têm o seu valor e entregam excelentes cafés. Bom, agora me diz aí se você sabia sobre essa questão de métodos que entregam menor amargor, se você achava que era tudo igual ou se você já sabia que tinha diferença. Me diz qual dos três que é o seu preferido, ou se você às vezes tem até algum outro método que seja o seu preferido. Deixa aqui nos comentários. Se você tiver ficado com alguma dúvida durante esse vídeo, é só deixar aqui nos comentários dessa postagem. E se você quiser acompanhar mais conteúdos aqui desse canal, é só dar uma olhada aqui nesse vídeo. E se você quiser ir lá para o nosso site comprar o seu café da qualidade especial e com torra sempre fresca, é só clicar aqui nesse link.